Tendo em consideração o vasto império que forma este reino do Brasil e a necessidade de o colocar num grau de dignidade que lhe compete, hei por bem elevá-lo à mesma categoria em que se acha o reino de Portugal e Algarves, para que todos juntos formem um só e único Reino Unido. Essas são frases do rei Dom João VI, no seu decreto de 16 de dezembro de 1815. No final do século XVIII e início do século XIX, a Europa estava em ebulição devido às guerras napoleônicas. Portugal, tradicional aliado da Inglaterra, encontrava-se em uma posição delicada diante da expansão do Império Francês. Napoleão Bonaparte, ao decretar o bloqueio continental em 1806, exigiu que Portugal rompesse seus laços comerciais com os britânicos. A recusa portuguesa levou à invasão francesa em 1807, forçando a família real portuguesa, liderada pelo príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, a buscar refúgio no Brasil com o apoio da Marinha Real Britânica. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, alterou profundamente a dinâmica política do Império. O Brasil deixou de ser uma colônia periférica e passou a ser o centro do poder lusitano. Reformas estruturais foram implementadas incluindo a abertura dos portos, a criação de instituições administrativas e culturais e a modernização da economia. Porém, com a derrota de Napoleão e a restauração da ordem na Europa com o Congresso de Viena, de 1815, surgiu a necessidade de redefinir a estrutura política do Império Português. A presença da corte no Brasil e o desenvolvimento econômico do território geraram impressões para que o status do Brasil fosse elevado. Assim, em 16 de dezembro de 1815, Dom João VI decretou a elevação do Brasil a reino, formando o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Essa decisão tinha um duplo objetivo: garantir que o Brasil permanecesse sob domínio lusitano em um momento em que as colônias americanas estavam buscando independência e assegurar a legitimidade do governo joanino no Brasil e sua influência dos debates europeus, garantindo que Portugal não fosse rebaixado no contexto político internacional pós-napoleônico. Haja vista que as monarquias que estavam sendo reconhecidas eram somente aquelas cujos seus representantes estavam presentes na Europa naquele momento. Então Dom João, como não estava em Portugal, para não perder a legitimidade sobre o trono português, e ele não queria deixar o Rio de Janeiro, ele simplesmente teve a ideia de levar o Brasil à categoria de Reino Unido, fazendo assim com que Brasil, Portugal e Algarves fosse a mesma coisa. O Reino Unido abrangia territórios em 4 continentes. Na América era o Brasil, na Europa, Portugal e Algarves, na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, e também na Ásia, onde abrangia Macau, Goa, Damão, Diu e Timor-Leste. A população desse Reino Unido era estimada em cerca de 4 a 5 milhões de habitantes, com a maior concentração no Brasil. Economicamente, o Reino Unido possui uma base agroexportadora robusta, com o Brasil fornecendo açúcar, algodão e ouro, enquanto Portugal dependia desse fluxo para sua sobrevivência econômica. Na Ásia, Macau era um entreposto comercial essencial para o tráfico com a China, enquanto Goa servia como centro administrativo das colônias portuguesas no subcontinente indiano. O centro político desse império transatlântico era de fato o Rio de Janeiro, com a presença da corte e administração governamental concentrada no Brasil. Portugal passou a ser um território subordinado, sem decisão independente sobre suas políticas econômicas e administrativas. Lisboa, antes a metrópole, tornou-se uma dependência do governo joanino no Rio, revertendo a dinâmica tradicional do colonialismo. O Reino Unido foi também um fenômeno inédito da história, pois foi o único estado europeu com sua capital situada nas Américas. Esse fato representava a inversão completa da lógica colonialista tradicional e simbolizava o crescente peso econômico e estratégico do Brasil dentro do Império. Mas, apesar da formalização da União, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves enfrentou desafios internos e externos. A permanência prolongada da corte no Brasil gerou insatisfação em Portugal, onde setores políticos e econômicos viam a transferência do centro do poder como uma marginalização dos interesses portugueses. A Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em 1820, pressionou Dom João VI a retornar a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como regente no Brasil. Ao mesmo tempo, no Brasil, crescia um sentimento de autonomia. A elevação do status do território não eliminou os resquícios de dominação colonial, e a tentativa das cortes de Lisboa de reverter as reformas de submeter o Brasil novamente à condição de colônia levou à independência em 1822. Assim, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves teve uma existência breve, durando apenas 7 anos. Foi de 1815 a 1822, mas foi fundamental para a transição do Brasil de colônia para a nação independente. O Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, representou um experimento inovador, uma tentativa de adaptação às mudanças políticas e econômicas da época. Apesar de sua curta existência, marcou um período crucial na história lusitana e brasileira,
demonstrando como a conjuntura internacional e as ambições políticas podem redefinir estruturas imperiais. Seu fim representou a ascensão do Brasil como uma nação independente e o declínio definitivo do projeto de um império lusitano global. É isso. Peço a todos que assistiram até aqui que deixem seu like, comentem alguma sugestão de vídeo, caso vocês tenham, e inscreva-se no canal para mais conteúdos.